o ser humano, eu acho que tem uma coisa quase suicida. Quem vai sofrer as consequências? O Sul Global. Que as gerações passadas, líderes globais, foi incapaz de resolver esse problema mesmo sendo alertado. Cara, como é que a gente tá indo pra esse caminho, cara? Estamos aqui diretamente do G20, do Espaço Cria, produzindo um conteúdo especial para você que não participou ou que participou, mas quer saber o que aconteceu. E tenho convidados ilustres ao meu lado. Eu sou a Fê Cortez, fundadora do Menos um Lixo. E eu tô aqui com Becca Lorenzetti, Bruno pelo Clima e Sérgio Maroni. Bem-vindas ao nosso papo de hoje. Olá, tudo bem, gente? Olá, obrigada, Fê. Salve, gente. Estamos aqui no meio do G20, ou seja, não temos ainda as decisões finais. Mas uma coisa já ficou muito evidente: a importância da participação da sociedade civil, nós, para solucionar qualquer questão. E nisso, o Brasil teve um papel, está tendo um papel que pode ser, na minha visão, o grande legado da nossa contribuição, que é a realização do G20 Social. Vamos lá, Beca, o que é o G20 Social? O G20 Social, ele é um espaço, né, que está sendo produzido aqui nesse ano do G20, que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E ele é um espaço principalmente para discutir as demandas sociais. Então, sejam as demandas, né, da sociedade civil como um todo, como a pauta da moradia, da alimentação. Lembrando que o que norteia o G20 esse ano é a erradicação da fome e da pobreza. Então, esse é o tema principal. E o G20 Social, ele vem convidar principalmente a sociedade civil para entrar nesse espaço, para debater, para escutar, para falar. Então, é muito bacana, né, esse espaço. E junto com ele, vem 2 espaços novos também, que é o G20 Favelas, que é para discutir essa realidade das favelas de uma perspectiva mais técnica, mais acadêmica, mas também convidando a comunidade para entrar e falar também sobre a sua realidade e como que elas estão sendo afetadas aí pela emergência climática. E o CRIA G20, que é aqui onde a gente está, que é para a gente falar sobre um outro aspecto muito importante no tema das mudanças climáticas, que é como os comunicadores digitais podem colaborar através, né, do combate à desinformação. Boa. Acho que é isso. E dentro do CRIA, Maroni acabou de apresentar uma mesa, né, mediar uma mesa. Conta um pouquinho do que foi e o que fica para você de mais forte de mensagem da mesa que você mediou. Olha, eu acho que, primeiro que é isso que você falou, é histórico, porque pela primeira vez um evento desse que envolve tomadores de decisões globais está trazendo a sociedade para discutir, para trazer soluções. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental, eu diria, porque a sociedade pode vir com soluções incríveis, né? Porque as pessoas reais, elas sofrem os problemas ali no dia a dia delas e elas muitas vezes podem vir com soluções. Então, sei lá, a gente tem aqui no Rio de Janeiro gente que tem organização não governamental que está subindo as comunidades carentes e colocando luz solar nas favelas. Isso é incrível, né? Eu apresentei um prêmio lá em São Paulo outro dia de empreendedorismo social que foi premiado um cara que está fazendo um trabalho de regeneração com agrofloresta incrível. É um empreendedor social, é uma pessoa da sociedade. Então, assim, a sociedade pode muito contribuir com as soluções. O nosso bate-papo foi mágico, assim, a gente teve a Tori Tsui, a gente teve uma menina de 13 anos que começou como ativista aos 6 anos de idade. Ela fala com uma verdade, ela fala com um sentimento, ela fala... não tem como você não se envolver, não tem como você não se tocar com isso. E quando você coloca esse tipo de discussão na boca de uma menina de 13 anos, você envolve os adolescentes que não estão envolvidos com a causa, né? Não é uma pessoa técnica falando, não é uma pessoa... Então, eu acho que o principal legado, sem dúvida, do G20, na minha opinião, já é esse, de envolver a sociedade nessa discussão. Agora, eu espero que a gente, ao contrário dos outros eventos a respeito de clima, enfim, de discussões, a gente não fique só no discurso, né? Porque a gente fala muito, a gente discute bastante, mas é importante que as ações sejam tomadas de fato e ações que sejam significativas, que gerem a transformação do jeito que ela deve ser gerada, de uma forma mais rápida, né? Porque o ritmo com que as coisas estão mudando ainda está muito devagar. Eu acho que está muito aquém do que deveria ser
Então, eu espero que o legado seja de fato que os discursos se tornem ação. Você falou uma coisa importante da participação dos jovens, porque essa menina que é ativista com 13 anos e toda essa juventude que hoje está vivendo esse momento que a gente nunca viveu enquanto humanidade, né, enquanto sociedade planetária, de uma mudança do clima que nunca houve. Essas vão ser as pessoas mais afetadas, porque elas vão ficar mais tempo vivendo sob uma realidade de muita incerteza em relação a tudo, né? Alimento, água, deslocamento climático, né? Deslocamento de lugares porque teve uma emergência climática. E nesse ano o G20 Social também se propôs a ouvir os jovens, que não são ouvidos na discussão global. Então, só para quem está aí vendo a gente, o G20 reúne 85% do PIB mundial. Eu poderia discursar sobre a importância da gente criar outros índices que não o PIB, porque, inclusive, o próprio PIB, quando foi criado, a pessoa que criou falou, galera, isso é um recorte, tá? Não dá para usar só ele, não. Mas 85% do PIB mundial são os grandes poluidores, são os grandes produtores, são as grandes nações que mandam no jogo. Não são necessariamente as que mais vão sofrer os resultados das coisas que elas discutem. Então, esse é o grande paradoxo. Quem está tomando decisão? Primordialmente, homens brancos que moram no norte global. Quem vai sofrer as consequências? O sul global. Principalmente as mulheres, as crianças, né, os jovens, os idosos, o que a gente chama de minoria, mas se a gente for contar mesmo na matemática, não é minoria. Então, muito importante ter uma ativista de 13 anos, porque isso mostra que a participação da gente, né? Quando a gente fala sociedade civil, gente, somos nós, tá? Aqui, a gente é a sociedade civil. A gente não é o governo, a gente não é o empresariado. Então, somos a sociedade civil. Somos as pessoas vivendo no corre do nosso dia a dia. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Cadê essa água, Bruno? Como é que a gente cruza a importância do G20 social, de ouvir essas populações com o que elas de fato estão enfrentando e como a gente valida as populações tradicionais, essa tecnologia e essas soluções que não necessariamente vêm do topo, né? Que vem da base, porque é a base que está enfrentando no corre o alagamento, a casa que caiu, a falta de água, a falta de energia, as várias faltas que a gente vem sofrendo. Mesmo o calor excessivo, né? Porque a gente fala pouco sobre isso, mas o calor muitas vezes mata mais do que as tempestades de chuvas. É verdade. Mata de uma forma silenciosa, porque na maioria das comunidades carentes do nosso Brasil, as pessoas não têm ar-condicionado. Como é que você sobrevive morando numa casa com um teto de zinco a 50 graus Celsius? Exatamente. As pessoas mais idosas morrem de uma forma silenciosa que quase não é abordada pela mídia também. E não só no Brasil, tá? Porque eu lembro quando eu fui para Nova York participar de um evento paralelo a um desses que estava acontecendo da ONU, eu visitei um projeto que a prefeitura estava falando que ia investir alguns bilhões de dólares em retrofit retrofit é reformar dentro, né, os prédios e as casas para diminuir o uso de energia, porque lá a energia é muito termoelétrica, e também para melhorar as ilhas de calor, porque eles já estavam vendo Nova York, uma das cidades mais ricas do mundo, essa morte dos idosos, das crianças e essa questão de saúde relacionada ao excesso de calor. Fala aí, Bruno. Queria comentar primeiro sobre essa ativista de 13 anos, porque essa é uma crise, a crise climática, e aí as outras crises que, né, se avizinham entre nós, ela é uma crise geracional também, no sentido de que vai afetar mais as pessoas, né, como você disse, a juventude, as infâncias. Ao mesmo tempo, eu acho muito doido ver como esses jovens ativistas, tão jovens assim, eles já, entre aspas, perdem um pouco da sua juventude, ou da sua inocência, ou do que é ser criança, perdem o direito de ser criança, para poder se mobilizar para lutar pelo futuro. Então, eu acho que a gente tem visto ao longo dos últimos anos surgirem diversos jovens, a gente pode citar vários aqui do Rio, da América Latina ou do mundo, que têm dedicado parte da sua infância, da sua juventude, a algo que, em tese, é muito adulto, né? Vamos colocar assim, entre aspas. E sobre o questionamento que você me fez sobre as soluções que já existem, que estão na base, acho que você toca muito nisso também. Quem passa recorrentemente por esses fenômenos dos eventos climáticos extremos já produz iniciativas, o que se convencionou chamar de tecnologias sociais,
para enfrentar esses eventos, né? Então, desde aquelas barreiras de metal que se coloca na porta das casas para evitar que a água entre, até o desenvolvimento da tecnologia de fazer telhado verde nas favelas e periferias para diminuir o calor, eu acho que é isso que o poder público e que os países do norte global precisam ajudar a gente a fazer. A gente precisa que eles mobilizem recursos para que os países do sul global possam implementar as ações de adaptação tão fundamentais que a gente precisa. Afinal de contas, a gente está falando de uma crise que tem o potencial de afetar todas as pessoas de maneiras diferentes, mas um potencial drástico, né? Então, é preciso que as iniciativas também sejam rápidas e eficientes. Ô Bruno, sobre isso que você falou da ativista jovem, foi muito interessante, porque eu fiz essa pergunta a ela, né? Como é que é para ela ter essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, né? Falar sobre um assunto tão grave sendo tão jovem. E é isso, não tem outra solução, não tem outra... Ela viveu, ela é da Índia, enfim, ela contou toda a história dela, que ela viveu isso na vida dela. E não tem outra saída para ela, não tem outra perspectiva para ela, a não ser, de fato, batalhar por um futuro melhor para ela, né? Então, assim, é muito... Ao mesmo tempo que é triste, ao mesmo tempo é muito mágico ver isso, assim, porque ela fala com uma propriedade, ela fala com uma firmeza, com uma certeza que comove, assim, sabe? É bem doido, bem doido. E eu lembrei que eu assisti um pouco da sua fala nessa mesa, né, com ela, e quando você falou que a gente não está aqui querendo salvar o planeta, né, a gente está querendo salvar as pessoas que moram no planeta, porque o planeta vai continuar de um jeito ou de outro, ele vai se regenerar ou não de formas diferentes, né? Mas essas gerações, como o Bruno comentou, elas já são as próximas afetadas, né? Nós provavelmente já vamos ser afetados mais do que já estamos sendo, né? Mas essas gerações, imagina, alguém que hoje tem 10 anos, 13 anos, daqui 20, 30 anos, vai ter pouquíssima idade ainda, né? Vai estar aí no planeta, em qual planeta, né? Então acaba se tornando realmente uma pauta na vida dessas pessoas, dessas crianças, vamos colocar assim, né? Ela não queria estar fazendo isso, ela não queria precisar fazer isso, mas infelizmente os líderes mundiais não estão tomando as atitudes que deveriam, então ela se sente na obrigação de fazer isso até por uma questão própria, né? Natural, enfim. Um drama que eu passo é pensar assim, caramba, logo na nossa vez, né? Logo na nossa vez. Tem uma letra que fala disso, eu estava tentando lembrar aqui, mas na hora que a gente for editar, a gente vai colocar, porque ele fala isso, falta d'água, não sei o que, de comida, logo na nossa vez, é isso. Logo na nossa vida, ou seja, a gente herdou um mundo em que as gerações passadas, de líderes globais, foi incapaz de resolver esse problema, mesmo sendo alertado, né? Desde a década de 60, há estudos que comprovam que a mudança climática é algo relevante. Mas quando a água vem batendo aqui embaixo, é que a gente começa a se alertar. E mesmo com a água batendo, as ações são muito limitadas, né? E a gente continua elegendo quem deixou... Não vamos falar disso, né? Melhor não falar disso. Eu acho que também o ser humano, eu acho que tem uma coisa quase suicida. Não sei vocês, mas eu acho que, cara, é muito louco isso, né? Porque é isso, a gente... Cara, como é que a gente tá indo pra esse caminho, cara? Como é que, assim, não é possível que seja só ganância? Eu não sei o que é, eu não entendo, assim, eu acho que... Quem decide não passa. Então, eu acho que tem isso, e eu acho também que o modelo econômico, socioeconômico que a gente vive hoje, né, que incentiva o consumo em excesso, e é esse modelo capitalista, né, sociopolítico capitalista, é muito sedutor, né? Então, assim, ele é muito sedutor, você conquistar espaços, você receber prestígio pelo seu poder financeiro ou pelas coisas que você porta, que você tem, que você consome, que você compra, os lugares que você tá. Então, eu acho que não é... exaustivo também, não é? É muito cansativo, mas eu acho que as pessoas acabam se deixando muito levar, né, por esse fluxo, porque é o convencional. A gente tem que lembrar que, infelizmente, o debate que a gente está tendo aqui, ele ainda é muito fora da bolha, ele ainda é muito fora da curva, ele ainda é muito fora
né, talvez da massa, da própria internet, né? Então, eu acho que é um pouco dessa cegueira mesmo, assim. E outra, são tantos instrumentos hoje para que a população não pense nisso. Eu acho que tem muito disso aí. O sistema está o tempo inteiro afastando a gente do essencial, né? Desconectando a gente do essencial, é isso que você falou. O sistema está o tempo inteiro afastando. Você, para ser alguma coisa, você precisa ter o moletomzinho da moda, não sei o que lá, bababá, e é isso. Eu acho que é um massacre mesmo, assim, diário, né? E junto com isso, eu acho que a gente precisa começar a falar de uma coisa que eu não vejo a gente discutir em nenhum fórum do clima, que o clima, ele é consequência de uma lente que a gente vê o mundo e se vê no mundo. Ele é consequência da forma cultural que a gente se estrutura, porque são os nossos valores de que isso aqui, trocar de celular todo ano é mais importante do que plantar uma floresta, que fazem com que a gente direcione a nossa vida para comprar, ter, etc, etc. Então, a gente vai precisar começar a falar sobre os valores que estão por trás da criação da sociedade, porque toda lei, toda regra, toda discussão que está acontecendo e toda instituição, seja ela um contrato social, seja ela a representatividade das mulheres na votação, seja ela como o arroz e o feijão são distribuídos no mundo, por trás tem uma visão de mundo que alicerça isso. Hoje, essa visão de mundo é o neoliberalismo, é o capitalismo, né? São essas palavras, assim, essas grandes palavras que as pessoas não entendem muito, confundem, e aí muito da desinformação, quer falar, então se você não é capitalista, você é a favor, sei lá, do comunismo. É comunista, Então, assim, não é sobre isso, gente. Isso é mais uma técnica dos mantenedores dessa estrutura de afastar a gente do que realmente importa, do que realmente a gente precisa discutir. Então, eu sinto que falta muito a gente discutir os valores, a visão de mundo, o que está por trás dessa tomada de decisão. Porque se a ciência está alertando a gente desde os anos 60, galerinha, tirar o pé do combustível fóssil, galera, vai dar ruim, galera, a gente não tem como prever o clima, essa crise não é natural, essa crise é causada pela ação humana. Por que a gente não tomou essa decisão? Será que tem um monte de gente imbecil sentada nas lideranças globais desde os anos 60? Um pouco isso? Ou talvez a gente quer manter a hegemonia do homem branco do norte global, dos países do norte global. Só que a gente tem que lembrar que a história se repete. Nenhum país, nem Roma, né, que foi a potência conquistadora de toda a história ocidental, né? Ninguém conquistou como Roma conquistou. Roma caiu. Esse modelo vai cair, ele está prestes a cair. O que vai vir a gente não sabe. Mas se a gente não discutir o que está por trás dele, a gente não consegue avançar muito, sabe? A impressão que eu tenho é assim, aí a gente está discutindo tecnologia, então agora a gente joga um spray no ar, que estão testando isso, né, gente? De micropartículas, já que a gente não quer diminuir o uso de combustível fóssil, a gente diminui a chegada do Sol no planeta. Aí daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, 5 anos, 1 ano, a gente vai falar, isso tudo tá caindo em cima da gente, isso tudo é tóxico, isso tá matando a gente, igual o plástico, que foi introduzido na sociedade como um grande... salvador da pátria, porque é prático, barato, fácil de transportar, né? Porque não gera contaminação, porque nos hospitais é maravilhoso. Gente, se o plástico fosse usado só nos hospitais ou realmente nas coisas de risco... Tava maravilhoso, mas a gente sabe que na prática não é isso. Existe uma narrativa importante. Então, se você tá aí com a gente, o nosso próximo episódio do Menos um Lixo no G20 é sobre a importância das narrativas. Volta comigo em breve.